Hoje eu vou recuperar o que disse Jorge Nicola há pouco tempo, antes da partida contra o São Paulo, sobre a saída do Rayan. E ele ontem voltou a se manifestar sobre este tema. Não é novidade para os vascaínos que o Rayan será negociado. Eu já trouxe, inclusive, em vídeos anteriores, que o próprio Rayan declarou, após um jogo da Seleção Brasileira Sub-20 em São Januário, que estava com a cabeça no Vasco somente até o final deste ano, já prevendo uma futura negociação. O Rayan tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Ou seja, se o Vasco não negociar o Rayan na próxima janela, o Vasco não vai ganhar dinheiro, porque o Rayan poderá, no meio do próximo ano, assinar um pré-contrato e deixar o Vasco sem que o clube não arrecade, a não ser que o Vasco renove agora com o Rayan para aumentar o valor da multa rescisória e não correr o risco de perder o atleta no meio do ano que vem. São decisões que o Vasco precisa tomar. Ao que parece, o Rayan será negociado sim ao final desse ano. Vamos recuperar o que disse o Jorge Nicola? Preciso falar agora sobre o atacante Rayan, que vive seus últimos dias com a camisa do Vasco. Já havia contado para vocês que o Anderlecht da Bélgica segue interessado no jogador. Na metade do ano, uma proposta de 8 milhões de euros foi recusada. Nesta terça-feira, o jornalista italiano Nicola Schiro afirmou que a Fiorentina também prepara uma proposta para o Vasco. Conversei antes de gravar o vídeo com um dirigente vascaíno, ele assegurou que até agora ninguém no Vasco foi procurado pela Fiorentina, mas que o Vasco precisa de uma grande venda e hoje o principal ativo do atual elenco é justamente o atacante de 18 anos de idade. A pedida do Vasco não será inferior a 12, 13, até 14 milhões de euros, vai depender muito do desempenho do atleta nessa reta final de temporada. O fato de o Vasco passar por uma enorme crise financeira, especialmente por não ter tido os aportes da 777, só aumenta a necessidade de uma grande negociação e hoje a bola da vez é justamente o Rayan. Esse, portanto, é o valor que o Vasco não deverá abrir mão. Cerca de 12 milhões de dólares, valor mínimo, para poder liberar o Rayan. Ontem, Jorge Nicola voltou a falar sobre o tema. O dono da SAF do Botafogo pretende comprar o Rayan nas próximas semanas, para decidir no futuro onde colocar o atacante de 18 anos de idade, que ainda não conseguiu explodir com a camisa vascaína, mas é tratado como a grande joia, o jogador mais valioso do atual elenco, aquele que pode garantir a maior quantia financeira em um negócio a curto e médio prazo. Importante lembrar também que o Rayan tem contrato com o Vasco somente até dezembro de 2025, e diante da dificuldade da renovação de contrato, é provável que ele seja negociado na próxima janela de transferências. Multa rescisória de 80 milhões de euros, o Vasco sonha com algo na casa dos 15 milhões de euros para que possa negociá-lo. Recentemente, olheiros do Leão estiveram assistindo a Fluminense e Botafogo, ou melhor, Fluminense e Vasco, gostaram daquilo que viram do Rayan e deram a aprovação para que a negociação seja concretizada. Agora é o Textor quem negocia com o Pedrinho e com os representantes do atleta Rayan, que é filho de um ex-zagueiro, o Valquimar, que também teve passagem com a camisa Cruz Maltina. Pergunta que eu quero deixar para você, vascaíno: vale a pena vender o Rayan? Qual o valor ideal para esse negócio? Já marca a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Se o Vasco pudesse, renovaria o contrato do Rayan para manter o atleta dentro do Vasco por pelo menos mais uma temporada, apostando em uma maior valorização do jogador, apostando que ele ainda vai explodir no time principal. O grande problema é que você tem o caixa vazio. O Vasco precisa de maneira urgente de dinheiro. E quando você está precisando de dinheiro, você acaba negociando muito mal em tudo na sua vida. Porque você está sem dinheiro, então está no desespero. Qualquer oferta você acaba aceitando sem tempo de aguardar a melhor oferta, a melhor proposta e até arriscar em alguns negócios, como seria o risco renovar o contrato do Rayan, porque você vai pagar ao atleta um salário altíssimo e no futebol não há convicção de que o atleta vai performar aquilo que a gente imagina. Quando você está com dinheiro em caixa, você pode até tomar essa atitude, mas no desespero não há como. O Vasco entra com pedido de recuperação judicial e o Vasco vai ao mercado financeiro tentar arrumar grana, vai pagar juros, não tem como fugir. Mas terá que dar garantias a este banco que irá emprestar dinheiro ao Vasco. Ninguém empresta dinheiro sem qualquer tipo de garantia. E isso vai acontecer com o Vasco da Gama. O Vasco conseguiu bloquear junto à Justiça durante 30 dias, suspender durante 30 dias qualquer cobrança, bloqueios, execuções e até penhora. Então, durante esses 30 dias, que poderão ser renováveis ao final desse primeiro período, então o Vasco, durante 30 dias, suspendeu qualquer tipo de cobrança. O que isso quer dizer? Que neste período o Vasco vai ao mercado financeiro tentar arrumar junto às instituições financeiras uma grana para poder começar a resolver os acordos judiciais que a Fundação Getúlio Vargas está mediando, porque o Vasco
Está trocando dinheiro. O que é trocar dinheiro? Você recebe uma grana e paga uma dívida. E aí você acaba fazendo uma outra dívida por não conseguir pagar algo atual. Você acaba pagando algo do passado. E se você pagar o atual, não paga do passado, os juros vão aumentando. Então, se você não entrar em um acordo, não conseguir 30 dias para respirar e conseguir essas medidas judiciais, você acaba pegando dinheiro, paga uma dívida, contrai outra. Pega dinheiro, paga a dívida que você contraiu e há uma dívida nova. Vira uma bola de neve. E o Vasco precisa sair dessa bola até que a SAF Vasco venha a ser vendida. Vambora. Olha, vou trazer aqui um assunto bem delicado, um assunto pesado, mas que vai nortear o nosso futuro. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer financeiramente no futuro? Porque conversei com pessoas ligadas à diretoria do Vasco que estão empenhadas em fazer a recuperação do Vasco da Gama, com uma gestão forte, inteligente e pagadora. Isso mesmo. Você vai entender isso no nosso vídeo agora. Bom, vou começar logo com esse detalhe, né, com esse tema. Porque há muitos anos, você, vascaíno, vem ouvindo aquela história. Não, o Vasco é autossustentável. Ah, o Vasco pode viver com as próprias pernas. As receitas são altas. Por que nunca viveu? Más gestões? Sim. Péssimos resultados esportivos? Sim. Mas tem um fato que está muito ligado à má gestão que você precisa saber, torcedor. A má gestão passa também pela fama e pela realidade de mal pagador. Por ser um mau gestor e sendo um mau pagador, o Vasco paga um preço altíssimo até hoje, juros altíssimos. Todos os clubes que conseguiram se recuperar financeiramente, virando SAF ou não, porque nem sempre a virada de chave para se tornar SAF é a única solução, porque se não tiver gestão afunda também, foi quando você atacou as dívidas. E esse foi um grave defeito que a 777, que estava no comando da SAF do Vasco, teve. Ela não atacou as dívidas como deveria. Pô, Fábio, mas como é que poderia atacar as dívidas? Negociando? Ela preferiu, em muitos momentos, por relatos que eu ouvi de pessoas ligadas à diretoria do Vasco, deixar atrasar contas, pagar os juros, a mexer no investimento de onde ela tirava o dinheiro para fazer a circulação. Houve investimento da 777 no Vasco? Sim, e o próprio relatório do Vasco, da Vasta Gama SAF, mostrou isso. Mas esse não é o tema da discussão. O tema é, por que não atacou a dívida? Por que o Vasco hoje não chega e diz assim, olha, nós tínhamos uma dívida há 2 anos, né, quando a SAF foi constituída, de 800 milhões, e a 777, no primeiro ano reduziu para 600, e no segundo já caiu para 450 milhões. Não. A dívida está na casa de 650 milhões, 680, e com dívidas vindo aí pela frente. Como fazer para mudar esse cenário? É isso que eu vou contar para você agora. Se você me perguntar assim, Fábio, você acredita que dessa vez irá acontecer a recuperação do Vasco? De forma judicial, obviamente, mas principalmente a recuperação financeira. O Vasco pode daqui a 2, 3 anos ser um clube que consiga navegar tranquilamente? E mais, você acha que o Vasco não vai precisar de um sócio? Vou começar pela segunda pergunta. O Vasco vai continuar precisando de um sócio, mas um sócio que seja o seu parceiro. E a diretoria do Vasco segue buscando no mercado um sócio parceiro. Só que não pode, enquanto busca, parar. A busca é paralela. Enquanto vai negociando, os braços da diretoria que estão no mercado, junto a grandes empresas, consultorias que estão trazendo opções e propostas, o Vasco negocia o potencial construtivo, que é uma outra receita para poder reformar o estádio, que ainda tem detalhes grandes para resolver, a venda do potencial construtivo, negocia o dia a dia, as receitas para tocar a operação do dia a dia, para manter a folha em dia. Então, assim, são negociações que têm que ser tocadas paralelas. Ah, não. Primeiro toca o potencial construtivo, depois fechar, ataca a dívida, depois fechar, paga o dia a dia. Não. E isso é gestão. O Vasco tem receitas boas? Tem. Algumas foram antecipadas nesse ano. No ano que vem, algumas não estão antecipadas. Novas receitas vão entrar. E elas vão passar pela ida a uma competição sul-americana. Hoje a sul-americana é a realidade do Vasco. Mas quem sabe uma Libertadores não pode pintar via Campeonato Brasileiro G8, G9? É um salto que pode acontecer. Mas, fundamentalmente, a pedra, assim, aqui, qual o ponto de partida do processo que o Vasco vai adotar a partir de agora? E uma nota oficial foi emitida na semana passada, assinada pelo presidente Pedrinho, que está tendo muita coragem de fazer isso. Não é fácil, porque se você olhar no entorno, pega a ponte aérea, desembarca em São Paulo, o que faz o presidente do Corinthians? É só você olhar como existem políticas diferentes para você atuar. E, às vezes, políticas popularescas, que você fica bem com a massa. Eu li, em grupos que participo, de Vasco, uma pessoa falou assim, cara, o Vasco tem que pensar grande, tem que ter 11 jogadores ganhando R$1 milhão por mês, pô, tem que ter time forte, não sei o quê. Gente, não é assim. Não é assim que se faz futebol, dentro de uma realidade socioeconômica.
Tá bom, eu pego 11 titulares ganhando 1 milhão, 11 milhões de reais. Mas os reservas, então a folha vai a 20 milhões. Beleza. A arrecadação do Vasco não consegue pagar 20 milhões. E aí faz o quê? Começa a atrasar? Ah, meu irmão, tem que futebol aí, você atrasar. Claro, você não paga a conta. Vai ficar fácil você falar isso. Agora, quando o RCE vier comer uma parcela fundamental da tua receita, morder diária, mensalmente ali, como é que faz? E quando você faz um acordo judicial e não paga? Porque essa já foi a realidade do Vasco durante muitos e muitos e muitos anos. Realidade essa que trouxe o Vasco para essa situação. E aí chegou o presidente Pedrinho, que foi credor do Vasco, quando o jogador, o Vasco ficou devendo a ele. Falou, cara, não adianta, essa bola de neve não acaba. Então vamos atacar as dívidas, vamos chegar, um exemplo hipotético, uma conta para que a gente possa entender. Eu devo R$1 milhão ao ex-jogador X. Cara, você está na fila, eu não tenho como te pagar R$1 milhão, mas eu tenho aqui na mão R$400 mil. Te interessa? Eu vou fazer um fluxo de pagamento. Vou te pagar em 10 parcelas de 40. 10 não quero, mas 5 de 80 me interessa. Então vamos lá, 5 de 80 dentro do meu fluxo, vou começar a pagar. Você tira da sua frente a dívida que era R$1 milhão, reduz para 400, 600 mil saem. E tem como fazer isso, desde que tenha gestão, fluxo de caixa, receitas entrando e não comprometidas, e o pagamento em dia, para você ter credibilidade. Porque aí o jogador X vai falar com o Y, olha, cara, os caras estão fazendo a coisa, estão pagando, hein? Isso é fundamental, resgatar a credibilidade, até para você ir ao mercado, buscar o seu sócio novo, buscar empréstimos, porque toda empresa faz empréstimo para ter um fluxo de caixa e tem que ter credibilidade. Pensa o seguinte, torcedor, quantas vezes você ouviu falar que o Vasco não tinha mais crédito na praça e não podia buscar empréstimo e teve que recorrer a grandes vascaínos, como o empresário Carlos Leite, que socorreu o Vasco várias vezes, o ex-presidente já falecido Antônio Soares Calçado e tantos outros vascaínos, José Luiz Moreira. Esse tempo já passou há muito tempo, mas o Vasco até pouco tempo vivia nesse tempo. Sabe aquela história que o tempo não para e fica rodando em círculo? Esse era o Vasco. Chegou a hora de virar essa página. E vai doer, claro. Mas o discurso já foi passado, a comunicação já foi feita. E tenho certeza que você, torcedor, irá apoiar, desde que você, eu e todos nós estejamos vendo o resultado. Não é só desportivo, não. Porque o desportivo pode acontecer ou não. Mas assim, cara, o Vasco está pagando a dívida, o Vasco está conseguindo ir ao mercado, o Vasco está contratando, o Vasco está sendo procurado. Pô, a imagem do Vasco mudou. Isso faz toda a diferença. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícia. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.